Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bom, então vamos para mais uma aula dessa semana. Essa semana sou eu quem vou gravar para as duas turmas, tá bom? Para os segundos anos A e B. Semana passada foi a professora Ana Cláudia, essa semana é a professora Jéssica, tudo bem? Então vamos lá. Vamos pegar o nosso livro de português, esse aqui, ó, que nós já estamos trabalhando nas últimas semanas, e vamos iniciar uma nova unidade hoje. Hoje nós vamos lá para a unidade 4, que fica na página 68, a partir da página 68, tudo bem? E essa unidade vai falar sobre as fábulas. Você talvez já conheça alguma fábula. Eu tenho certeza que vocês já conhecem alguma, porque tem várias que são muito conhecidas. Vamos lá então acompanhar no livro? Então, veja só, essa é a abertura da nossa unidade, certo? Fábula. E observa aqui as imagens, veja só. Nós temos animais, né? Vários animais que fazem parte de algumas histórias que talvez vocês já conheçam. Olha aqui, a formiga e a cigarra. Estão lembrados dessa história? Pois é, ela é uma fábula. Você conhece histórias com alguns dos animais desta cena? Como você acha que eles se comportam nessas histórias? Como animais mesmo ou como pessoas? Essas histórias ajudam você a se lembrar de algum fato conhecido? Caso se lembre, conte para os colegas. Então, vamos lá. Analisar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre o que são as fábulas. Bom, as fábulas, como nós pudemos observar, né, aí na abertura do livro, peguem o livro de vocês e acompanhem aí, tudo bem? Nós pudemos observar que se trata de histórias com animais. Os personagens das histórias, que são as fábulas, são animais, certo? Essa é a primeira característica desse gênero textual tão gostoso, que é a fábula. Outra característica é que ela é uma história curta. Ela não se prolonga muito, ela não fica uma história muito extensa. Ela é bem curtinha, certo? E outra característica importante das fábulas é que sempre no final de uma fábula há uma moral da história, que é um ensinamento. É algo que essa história traz para nos ensinar alguma lição, alguma coisa importante que nós podemos trazer para a nossa vida, certo? Então, essas são 3 características importantes da fábula. Elas têm animais como personagens, elas são histórias curtas e elas têm sempre uma moral no final, certo? Vamos lá, então, continuar a aprender um pouquinho mais sobre as fábulas? Vamos lá, então, para a próxima página, que é a página 70, acompanhar a leitura com a professora, tudo bem? Vamos lá. Para iniciar. Antigamente, contavam-se muitas histórias com animais para passar ensinamentos. São histórias curtas, chamadas fábulas. Você vai ler uma história em que uma raposa quer um pedaço de queijo que está com um corvo. Quem você acha que ficará com o queijo? Tente ler sozinho a história para descobrir o que aconteceu. Se não conseguir, peça ajuda à professora ou a um colega. Então agora, você que está acompanhando aí o vídeo com o seu livro, fazendo a sua atividade, você vai pausar o vídeo e vai tentar fazer a leitura da fábula sozinho, tá bom? Então pausa o vídeo um pouquinho e tente fazer a leitura. E então, depois, você continua assistindo o vídeo para que nós possamos fazer a leitura juntos. Mas é importante que você tente fazer a leitura sozinho, tá bom? Vamos lá, então? 1, 2, 3, pausando o vídeo, vamos praticar a leitura. Muito bem. Agora que você já praticou a leitura sozinho, nós vamos fazer a leitura juntos, tudo bem? Acompanhem junto com a professora. O corvo e a raposa. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Chegou perto e começou a elogiar o corvo, dizendo que ele tinha uma bela voz. Ouvindo os elogios, o corvo quis mostrar sua bela voz. Abriu o bico para cantar e o queijo caiu. A raposa apanhou-o e foi embora rindo. Moral:
cuidado com quem muito elogia. Essa é uma fábula de um autor que se chama Êxopo. Vamos ler um pouquinho sobre ele? Segundo alguns relatos, era um escravo grego, contador de histórias, que viveu por volta do século 6 a.C. Não há datas exatas de seu nascimento e morte. Então, o Êxopo, ele é o autor de várias fábulas, inclusive desta, O Corvo e a Raposa. Que danados, né? Tanto esse corvo quanto essa raposa. O corvo porque roubou o queijo e a raposa porque queria tomar o queijo do corvo. Ele estava lá no alto da árvore. Como ela ia fazer? E então ela teve essa ideia de elogiar o corvo, e então ele quis mostrar, né, as suas habilidades e deixou o queijo cair. E a raposa saiu rindo. Por que será que essa raposa saiu rindo, hein? Será que ela conseguiu alcançar o que ela queria? Bom, vamos lá então. Nós vamos para a próxima página fazer a interpretação do texto. Vamos lá, página 71, interpretação do texto. Atividade oral e escrita. 1. Quem ficou com o queijo no final da fábula? Foi quem você imaginou? 2. A fábula lida não está escrita em versos. As linhas são contínuas. Assim como no texto da unidade anterior, há parágrafos, um espaço no início de cada conjunto de linhas do texto. Vamos lá, então, analisar aqui a organização da estrutura do texto. Nós podemos observar que esse texto tem 1, 2, 3 parágrafos. E nós conseguimos identificar o parágrafo aqui, neste espaço que ele tem para iniciar, certo? E o texto organizado assim é muito importante, porque veja só, o primeiro parágrafo conta o início, né, da história, o segundo parágrafo conta um pouco do desenrolar da história, como ela se desenvolveu, e no último parágrafo nós temos a conclusão da história. Então, os parágrafos servem para organizar o texto, porque se tudo isso tivesse em um parágrafo só, estaria tudo meio bagunçado, né? Seria mais difícil de identificar o começo, o meio e o fim. E com a organização dos parágrafos, nós conseguimos nos organizar melhor, compreender melhor os fatos, a ordem em que eles acontecem, certo? Então, vamos voltar aqui para a página 71, para a atividade A. Com a ajuda da professora, pinte na fábula os espaços que correspondem aos parágrafos. Então, vamos lá, ó. Nós vimos que o parágrafo, ele se caracteriza por este espaço antes de iniciar a primeira letra, certo? Então, vocês vão marcar pintando esses espaços. Atividade B. Complete. Esse texto tem quantos parágrafos? Vocês vão colocar aqui. A professora já até falou, né? Mas volta lá e conte, certo? Atividade 3. Faça um círculo nas imagens que representam os personagens desta fábula. Então, ó, nós temos um corvo, uma raposa, um rato e um cachorro. Quais são os personagens da história? Faça um círculo em volta deles. Atividade 4. Coloque um X no quadrado com a resposta certa de acordo com a fábula. O corvo tinha um pedaço de queijo por quê? Ele ganhou, ele fez em casa, ele achou ou ele roubou? 5. Onde estava o corvo quando a raposa chegou? Responda aqui para a professora, certo? 6. Marque um X na resposta certa. No texto, a raposa queria só elogiar o corvo, ouvir o corvo cantar ou tirar o queijo do corvo. O que a raposa queria, hein? Qual era a intenção dela? Atividade 7, na próxima página, página 72. Ao final da fábula, por que a raposa foi embora rindo? Nós vimos que ela foi embora rindo, né? O que levou a raposa a rir? Qual foi o motivo? Certo? Registrem aqui. Número 8. Conversem. O que fez o corvo perder o queijo? Responda aqui para a professora, certo? Já que nós não estamos pertinho para poder conversar, escrevam. 9.
Enumere as frases de acordo com a origem dos fatos na história. Então, veja só, aqui nós temos alguns fatos que aconteceram na história. Porém, eles estão fora de ordem. E você vai ler cada um deles e identificar qual desses fatos aconteceu primeiro e colocar o número 1. Depois deste fato número 1, qual foi o outro fato que aconteceu logo em seguida? Então, vocês vão colocar o número 2. E assim, vocês vão enumerar de acordo com a ordem que os fatos aconteceram, certo? Vamos lá. A raposa pegou o queijo e foi embora rindo. Será que esse foi o fato de número 1? Ou será que não? Próximo. O corvo voou para o alto da árvore. Outro fato. O corvo soltou o queijo para cantar. Outro fato. A raposa fez elogios ao corvo. Outro fato. A raposa viu o queijo no bico do corvo. Então, o que aconteceu primeiro? Vocês vão colocar o número 1 e assim sucessivamente até o número 5, certo? Atividade 10. Pintem a frase da fábula que expressa a moral da história. Isto é, a frase que mostra o ensinamento que essa fábula quer transmitir. Conversem. O que essa moral quer nos ensinar? Então, vocês conversem aí sobre o que será que essa moral quer nos ensinar, certo? E registrem aqui no livro. 11. Depois de ter lido a fábula, o corvo e a raposa respondam. Qual é o assunto dessa história? Qual é o assunto, hein? Do que se trata essa história? Vamos lá, então. Interpretação do texto feita. Agora nós vamos para a prática de oralidade. Conversa em jogo. Cuidado com quem muito elogia. Esta é a moral da nossa fábula, certo? Cuidado com quem muito elogia. 1. Converse com os colegas. Será que sempre é preciso tomar cuidado com quem elogia muito? Por quê? O que vocês acham? Será que todas as pessoas que elogiam, né, que fazem muitos elogios, todas elas são verdadeiras? Com todas elas nós precisamos tomar cuidado, ficar atentos, prestar atenção. O que vocês acham sobre isso? Conversem aí um pouquinho com a mamãe, com quem está acompanhando vocês na atividade, tá bom? Número 2. Na próxima página, página 73. O que vocês acharam das atitudes do corvo e da raposa? O que vocês acharam, hein? O corvo roubou um pedaço de queijo. A raposa quis enganá-lo para tirar-lhe o queijo. Será que essas duas atitudes, do corvo e da raposa, foram atitudes legais? O que vocês acham? Pensando nisso, que outra moral poderia ser dada à história? Então, vamos lá. Analisando, né, esses dois fatos, que o corvo roubou o queijo e a raposa quis enganar o corvo para roubar o queijo dele, né? Então, que outra moral nós poderíamos dar para essa história? Pensem aí um pouquinho e registrem. Que outra moral vocês colocariam, certo? Agora vamos para a reprodução oral da história. Observem as figuras abaixo, que representam partes da fábula, o corvo e a raposa. Então, veja só, nós temos 4 imagens com as 4 partes principais da fábula, certo? O corvo e o queijo, o encontro dos personagens, a perda do queijo e a raposa contente. Lembrem-se da história e preparem-se para contá-la seguindo cada uma das partes. Então, veja só, vocês vão utilizar essas imagens como apoio para acompanhar a sequência, né? A ordem em que os fatos aconteceram. E então, vocês vão contar essa história para a professora. Como? Em um áudio ou em um vídeo, certo? Utilize das imagens para acompanhar a sequência dos fatos, para não se perder, não inverter a ordem. E mandem um áudio ou um vídeo para a professora contando a história, do seu jeito, com as suas palavras, tudo bem? Da mesma forma que vocês têm feito, né? Já nas outras atividades, que vocês estão de parabéns. Têm contado as histórias de um jeito muito legal, muito bem feito. Então, continuem, certo?
B. A professora chamará 2 alunos, os demais alunos devem prestar atenção sem interromper até eles terminarem. Bom, não tem como, né? A professora chamar 2 alunos. Se nós estivéssemos na sala de aula, era isso que ia acontecer. Mas já que nós não estamos, vocês vão enviar, então, o vídeo ou o áudio para a professora. Hora de organizar o que estudamos. Com a professora, vamos ler o que aprendemos. Então, nós aprendemos sobre a fábula. E nós aprendemos o quê? Que ela é uma história curta, que os personagens geralmente são animais, não é mesmo? Como nós pudemos observar nessa história, os personagens, o corvo e a raposa. E ela também traz uma moral ou ensinamento para o leitor. Então, nós vamos para a página 74, Tecendo os Saberes, para conhecer uma curiosidade sobre esse animal que é o corvo, certo? Vamos fazer a leitura? Na fábula, o corvo foi enganado pela raposa, mas na realidade, o corvo é considerado um animal com comportamento inteligente. Leia o texto a seguir. Corvos sabem fazer planos como humanos e macacos. Cientistas da Suécia demonstram que a ave consegue abrir mão de recompensa imediata para obter ganho mais vantajoso. Olha só que curioso, né? Em um experimento separado, um corvo usou um galho como ferramenta para tirar um alimento de um tubo. Embora tenha obtido sucesso, o corvo percebeu que manejar o galho é difícil demais para ele e inventou outro método para resolver o problema. Ele passou a encher o tubo com pedaços de casca de árvore e bicá-los até que a comida caísse do outro lado. Então, veja só como o corvo é esperto, é inteligente, certo? Fica aí a curiosidade sobre esse animal. 1. Você acha que o final da fábula, o corvo e a raposa, poderia ser alterado depois de ler essa informação? Por quê? Então, sabendo dessa informação, né, do que os corvos têm essa capacidade, essa inteligência, você acha que o final da história poderia ter sido outro? Responda aqui para a professora, sim ou não, e por quê? 2. Você conhece outros animais que também agem de forma inteligente? Converse com os colegas sobre isso. Nós sabemos que existem animais que são muito inteligentes, certo? Você conhece alguns deles? Escreva aqui para a professora. E para finalizar, na página 75, tem uma nova fábula aqui, A Formiga e a Pomba. Esta fábula nós vamos trabalhar no vídeo da semana que vem, mas fica o desafio para que vocês enviem para a professora, junto com as atividades, um vídeo também da leitura desta fábula, para vocês fazerem a leitura já nesta semana, tudo bem? Então, vocês vão enviar para a professora as atividades, o vídeo com o reconto da fábula do corvo e a raposa e a leitura desta fábula, A Formiga e a Pomba. Então, essa é a nossa atividade de português para essa semana, tudo bem? Vocês façam, peçam ajuda se for necessário. A professora Jéssica, a professora Ana Cláudia estão à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Façam com capricho, com dedicação e com amor, certo? Um beijo, fiquem com Deus e até mais!